Bom, galera, aqui nós estamos no nosso primeiro podcast, né? Aqui do Projeto Fome de Amor, né? Nós estamos inaugurando esse podcast com o nosso amigo e pastor Misa. E agora ele vai se apresentar direito, dizer de onde ele é. A gente estava brincando sobre a origem dele ali, ele contou um pouco da história. E nós queremos ouvir um pouco da tua história aí, pastor. Então, prazer, né, cara? Ser o primeiro, isso é bom, é legal. Tá estreando com a galera. Então, assim, a gente falou antes sobre a origem, né? Então, eu venho de Bombinhas, né? A gente faz parte da unidade Fome de Amor ali de Bombinhas, mas eu sou natural de uma cidade chamada Caçapava do Sul, que é no interior do Rio Grande do Sul. Morei lá até os meus 16 anos, 17. Aí depois vim para a região metropolitana de Porto Alegre ali, a cidade chamada Canoas, que é coladinha ali com Porto Alegre. E ali fiquei até 7 anos atrás. Foi quando Deus nos trouxe aqui para essa região, Porto Belo, Itapema e Bombinhas. Amém. Estamos aqui há 7 anos aí já. Glória a Deus. Isso. E como é que foi a tua chamada para o ministério? Como é que Deus sinalizou isso para você? Cara, começou na realidade lá na barriga da minha mãe, né? Aí Que eu sim. gosto de contar para a galera. Porque na minha família todo mundo é músico. Do meu bisavô até o meu filho caçula, o José, todo mundo faz um som. Legal, Meu cara. bisavô meu bisavô chamado Pedro tocava uma gaitinha de boca. Minha avó era regente do coral. Sou de uma família tradicional de dentro da Assembleia de Deus. É muito peculiar isso. É, sabe? Meu pai toca guitarra, toca piano. Minha mãe tocava violão, depois agora estudou piano e agora que aprendeu a tocar violão, meu irmão toca, minhas irmãs cantam, tios, primos, todo mundo faz um som. A gente é de uma igreja, nós éramos de uma igreja tradicional, como eu falei, né? Então a música Ela faz faz parte. parte, né? Se tornou assim, com 10 anos o meu avô fez a minha primeira guitarra, com 10 anos. Ele era luthier? Não, Não? meu avô era um pedreiro. Que top. Meu avô, seu José era o nome dele. A tua primeira E guitarra. a Deu minha nome pra ela? primeira. Tu deu nome pra ela? Não, Geralmente o cara, pessoal dá não, nome. não dei nome e me desfiz dela, e isso é um arrependimento eterno, assim, É, sabe? Meu avô fez a minha primeira guitarra, então. Aí meu pai tocava violão, aí a família tocava na igreja. Meu avô construiu a primeira bateria e botou dentro da igreja que uma top. bateria, entendeu? Então, a música faz parte. Então, o ministério foi andando junto, né? Nós fomos consagrados ao Senhor desde o ventre, então, aí nesse tempo, depois na fase mais adulta, a gente encarou de uma forma mais séria, assim, né? A questão, o chamado ministerial para adoração, para estar envolvido com isso. Mais ou Amém. menos isso, né? Os teus filhos tocam, né? Tua esposa te acompanha, né? Minha esposa Ministrando, né? toca violão, Que né? legal. Teve uma época minha de rebeldia que eu não queria nada com nada e ensinei para ela uns acordes e ela tocava numa célula, cara. Com aqueles 3 acordes, 4 acordes, ela tocava algumas canções. E aí ela ganhou um contrabaixo e aí tentou aprender um pouco de baixo, sempre cantou junto comigo. A minha filha toca violão, aprendeu em casa também. Minha filha mais velha tem 30 anos, a Júlia. O Lucas é o do meio, aí é baterista, estudou bateria primeiro, né? Ensinei bateria. Depois, numa temporada assim de verão, de dezembro a março, entrou para dentro do quarto e aprendeu a tocar violão. Que top. Sabe, ele é canhoto. E aí o José, o caçula, aí o caçula é mais destemido, assim, de todos. Todos foram teus alunos. Você que Todos, ensinou, isso, todos. Pra galera saber, eu sou professor de música, né? Há um tempo já. E tenho isso como um ministério que Deus me confiou também. Não é só aula de música, né? Então, todos estudaram, assim, em casa. E que instrumentos que tu ensina, Missa? Cara, eu dou aula, assim, ó, de instrumentos de corda, violão, guitarra, contrabaixo, ukulele. Dou aula de teclado, dou aula de técnica vocal e dou aula de bateria. Meu, completão, né? Assim, é que na realidade eu sou curioso, né, cara? Eu comecei como contrabaixista, o meu instrumento, né? O instrumento que eu mais amo é o contrabaixo. Mas aí tu és autodidata? Aprendi, fui autodidata até uns
30 e poucos anos. E aí eu fui trabalhar numa escola de música. Que legal. Isso, uma escola de música particular. Recebi um convite sem ter formação acadêmica e, na realidade, dos planos do Senhor, assim, né, Amém. cara? Encontrei um casal, o Fred e a Giza, um casal de Deus, assim, que um dia me ligaram e nessa ligação eles... a gente tem um convite para fazer para ti, uma oferta, uma proposta, eles disseram. Era uma segunda-feira. A gente gostaria de ir na tua casa conversar contigo. Nós somos donos de uma escola de música. E eu falei assim, mas eu não dou aula particular. Não dou aula. Não dou aula em escola. Eu dou aula para os meus amigos, para a galera da igreja. A gente fez uma turma numa igreja uma vez, 120 alunos. Meu Deus. Abriu para a igreja e foi aquela loucura. E aí eles disseram, não, mas... Eu disse, tá, mas como chegaram ao meu número? Aí eles disseram assim, não, nós temos uma aluna aqui que já fez aula contigo. E ela nos falou a teu respeito. Aí disse o nome da aluna, né? A Grazi, uma amiga nossa, a Graciela. E aí eles disseram assim, e a gente quer conversar. E aí foram na minha casa. Conversamos durante umas 2 horas, mais ou menos. Não pediram para eu tocar nenhum acorde. Não cantei, não toquei, não fiz nada. Assim, não peguei instrumento, sabe? E aí eles, não, nós gostaríamos que começasse na quarta-feira, tu pode começar, nós já temos uma turminha para ti lá. E eu fui, né? Fui até ali a escola. E aí depois eu perguntei para eles, né? Por que vocês me contrataram? Por que vocês me chamaram para trabalhar? Eu não toquei, vocês nunca viram eu tocando. Eles, não, mas na nossa conversa a gente entendeu em Deus que era a tua pessoa que a gente estava Amém, né, cara? procurando. Glória a Deus. E aí entrei nessa escola numa quarta-feira de manhã, no ano de 2010, e ali eu ouvi o Espírito Santo falando uma frase que ele tinha me dito há 2 anos atrás. Como é que é o tempo que nós temos, pastor? Posso contar? Pode contar aí. No ano de 2008, eu participei de estava numa conferência, ministrando adoração numa conferência, e essa conferência foi aquela coisa, 3 dias, né? Cultos intermináveis, e entrava à noite, ia dentro, no outro dia de manhã já pauleira pegando. E nessa conferência que nós tivemos, esse pastor era um pastor da Argentina. E ele ministrou os cultos, e no culto, no domingo de manhã, eu ministrei a adoração nos cultos. E no domingo de manhã, na ministração, ele disse assim, hoje no intervalo vocês escrevam uma carta com sonhos impossíveis, com desejos, com coisas que vocês acham que é impossível, que nós vamos levar essas cartas para o nosso ministério e nós vamos orar. Essa semana nós vamos abrir carta por carta. Traz no envelope e larga aqui, ó. Nós vamos deixar um gasofilácio, alguma coisa. Pode trazer e a gente vai levar isso aqui para orar, especificamente. Aí o pastor da igreja disse assim, não, galera, quem quiser ofertar no ministério já aproveita a oportunidade. Tá. Fui em casa ao meio-dia, escrevi a minha carta, dobrei, botei no envelope e botei no meu bolso. Voltamos para o culto, que era uma ministração domingo de manhã, uma domingo à tarde, uma domingo à noite. Ministrei a adoração, né? E esse pastor, ele tinha assim, a gente fala, era o manto dele, né? Tipo, ele usava uma estola assim, sacerdotal, aquela, sabe? E ele chegava na pessoa... Um talite? Tipo um talite, assim. Chegava na pessoa, botava em cima da pessoa assim, e eis que te digo. Pai, aquela coisa, né? Fogaréu pegando, né? Uma igreja não tão tradicional, né? Uma igreja, não vou dizer o nome, mas eu tava de camiseta, bermuda e boné ministrando adoração. E naquela coisa assim, ele... pessoal, e as cartas? Coloquem lá o gasofilácio, entreguem ali. E na hora eu endureci meu coração. Eu disse assim, eu falei com Deus assim, Deus, sabe o que está escrito nessa carta? Eu não vou levar ele na frente. Tu já sabe tudo, os desejos, as coisas que eu acho que são impossíveis, então eu vou guardar. Fiquei quieto, assim. Aconteceu o culto, todo um mover, houve oração, apelo, finalização e um intervalo para o café. Pastor, galera, quem quiser,
cantina, tome um café, vamos tomar um café e à noite, mais tarde, a gente tem o culto. Tá, terminou aquilo ali, eu fiquei com a galera conversando, a galera do som, assim, alguma coisa, e alguém vem assim: "Ô Miss, o pastor tá chamando os diáconos lá na sala dele". E na época eu era um dos diáconos da igreja. Subi, fui lá na sala, entrei, quando eu entrei na sala tinha um sofá, assim, branco, tipo assim, mas só que de 3 lugares, e 2 pessoas sentadas. E esse pastor, esse que ele estava ministrando, ele queria ministrar com a liderança da igreja, ele queria entregar algo de Deus para a liderança da igreja. Então, de 3 em 3 a galera entrava, sentava ali, nós éramos na época uns 9 diáconos, 10. Tá, todo mundo entrou, só que eu fiquei na última turma, então chegou eu, a minha irmã, a irmã minha, a caçula, que também é ministra de adoração, e uma líder da intercessão. Sentamos, e ele veio com a talitezinha, a estolinha, botou em cima da galera, e eis que te digo, e falava as coisas. E eu comecei numa crise, cara, assim, com a cabeça baixa, de boné, assim, dizendo: Deus, meu coração, Senhor, tá disposto a ouvir a tua voz. Só que ele falava umas coisas assim que pareciam inacreditáveis, sabe? Ah, Deus vai te levar para isso. Deus, eu tô vendo assim, assim. E eu, chegou na minha irmã assim do meu lado, falou umas coisas também assim. E nisso, o pastor, nosso pastor da época, sentado com um caderno, escrevendo assim, tudo que ele falava. Para cada um assim, ele escrevia. Chegou na minha vez, ele largou, tá? Só que eu tava de boné assim. E aí ficou aquele paninho aqui, sabe? E eu enxergava só os pés dele. Não ficou no meu rosto, sabe? Então eu consegui enxergar o corpo e as pernas dele. E nisso, ele virou de costas e começou a sorrir, assim, começou a dar risada. E eu, Deus, unção do riso, Senhor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu não quero ser insensível ao profeta, não sei o que tem, não sei o que tem. Aquela uma luta ali interna. E quando ele virou para mim, ele perguntou assim: tu escondeu a tua carta? Só que quando ele falou aquilo, em uns milésimos de segundo eu pensei: eu estava ministrando adoração, ele viu que eu não fui ali à frente entregar a carta, deduziu que eu estava com a carta guardada. Sim. E ele disse: pois bem, na tua carta está escrito assim, ó. E ele narrou, Marcelo, o que estava escrito na minha carta. Falou assim coisas, sabe? E das coisas que esse cara, naquela época, falou para mim, assim, Deus manda eu te dizer que hoje ele está te separando para tu viver daquilo que tu mais ama fazer. E tu vai receber por aquilo que tu faz de graça. Na época eu achei que era um restaurante. Gostava muito de cozinhar, nós fazíamos as conferências e almoço para os pastores, e eu que ia fazer. Eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, em fazer comida em quantidade. Então nós fazíamos eventos assim da igreja, ia lá e era tudo no amor. Fazia uma conferência, nós ia fazer alimentação, fazia um seminário de cura e libertação, ia lá, fazia almoço, café, tudo, cara. E eu achei que era um restaurante, né? Sempre tive um sonho, assim, pensava com a minha mãe: vamos ter um restaurante que as pessoas pudessem chegar, fazer a sua oração, aí um cara tocando um violãozinho lá, bem na manha, sabe? A música ao vivo, mais Sim, adoração. sim. Nós tínhamos essa ideia. E eu achei que era isso. Já, Isso era 2008. já fazia isso na Já, igreja, vai? já fazia, né? Imaginei que era um restaurante. E ele disse assim, e das coisas que esse cara falou naquela época, uma delas era 2008, tá? Na linha do tempo. E era 2010, uma quarta-feira em 2010, não lembro a data certa, eu entrei numa sala, uma sala de aula dessa escola. Como eu dava aula de todos os instrumentos, eu fiquei com a sala número 1, que era a sala maior, que tinha a bateria montada, tinha tudo montado. Alguns professores davam aula só de guitarra, outros só de bateria. Então, a sala de aula que eu estava era maior. Quando eu sentei à mesa, Marcelo, assim, sentei na mesa, à mesa, eu ouvi o Senhor falando: tu está vivendo daquilo que tu mais ama fazer e tu vai receber por aquilo que tu fazia de graça. Na hora eu lembrei do ano de 2009 que nós abrimos a turma na igreja. A gente fez uma turma de 3 turmas de violão, a galera não pagava, que era, né, era um projeto da igreja, sem cobrar mensalidade, daquele monte de gente que se formou, tem músicos hoje, tem Ministros, né? ministros de adoração, pastores, ministros daquela época, mas no ano de 2010. Então, daí as coisas foram, sempre trouxeram
para esse lado, né? Eu Então, já tive experiências com essa mesma questão, né? Porque a gente glória a tem muita Deus. coisa assim Sim, parecida, né? nas nossas Nas conversas a nossas gente vê conversas uma similaridade, é né, muito cara, grande, no assim. testemunho. E agora eu queria, assim, saber o que levou você a ter essa paixão pelo projeto que você tem hoje lá, né? Lá em Bombinhas, do Fome de Uhum. Amor, o projeto de música. Como é que tá a escola lá? Como é que tá a gurizada lá? Me diz aí. Cara, começou no projeto Toque Vidas, da igreja do Mevã de Itapema, Hum, no bairro Tabuleiro, que na época era no bairro Morretes. Quando nós viemos para cá, nós congregamos 13 anos na Igreja Bola de Neve de Porto Alegre. Depois Deus nos retirou dali, nós fomos para o Mevã de Gravataí, que é a cidade metropolitana, durante um ano. E naquele um ano nós viemos parar aqui em Bombinhas. Não tínhamos parentes, não tínhamos nada, era um propósito do Senhor. E aqui nós tivemos uma aliança com o pastor Tom e com a pastora Michele, que eram os pastores do Mevã de Itapema, ali do Tabuleiro. Hoje no Tabuleiro, mas na época no bairro Morretes. E lá tinha o projeto Toque Vidas. hum. Era uma, assim, ó, atendíamos crianças do bairro, sabe? O Morretes é um bairro carente. Qual é o bairro carente aqui de vocês, aqui da A cidade? Corticeira, Isso, então vamos dizer. seria um bairro Corticeira, é o bairro mais carente, então tínhamos uma casa alugada nesse projeto. Então nós fazíamos discipulado com as crianças, nós dávamos o café da manhã, nós dávamos o almoço e fazia o coral com eles, e a gente começou a pensar no projeto, pastor, olha, porque o pastor Tom e a pastora já davam aula numa época, só que aí ficou um tempo sem, e a gente, pô, aula de música para galerinha. E aí conversamos sobre isso, já estávamos tudo, só que aí veio a pandemia. E aí ficamos o tempo da pandemia e a gente teve que fechar o projeto, porque nós alugávamos a igreja e pagávamos o aluguel nessa casa para fazer o projeto. Então, nisso, pá, a gente teve que interromper com a Aula pandemia, presencial, no caso, aula né? presencial e tudo. Passou a pandemia, nós nos mudamos para Itapema e sempre ficou aquela chama no coração. Aí, uns anos atrás, quando o Myron e a Fábio, o pastor Myron e a pastora Fábio, começaram com um projeto lá em Bombinhas, a gente. Eu tinha na minha agenda, no meu notebook, o sábado reservado, escrito projeto. E eu, quando surgiu a ideia, pós-pandemia, de reabrir o projeto Toque Vidas, eu fui na minha agenda e coloquei lá, todo sábado, projeto, escrito, projeto. Peguei as aulas de turmas que eu tinha, cancelei, modifiquei os horários de alunos de sábado das turmas e olha, galera, eu não posso mais dar aula aos sábados porque eu tenho um compromisso com o reino. Então eu ofereci para eles aula particular pelo preço das aulas em turma para mim poder pro projeto. Só que ficou a minha agenda assim mais de 1 ano e meio, 2 anos. Projeto, escrito o projeto. Quando o Mário e a Fábio pensaram na hipótese, eu entendi isso. Olha, eu achava que ia ser lá no projeto Toque Vidas, não, mas era no projeto. Aí apresentaram a ideia do Fome de Amor, o Amor Kids. Esmis, a gente já tem uma galera, vamos abrir turma assim, o que que tu achas? É isso, cara, vamos para cima. E aí começamos. Conversei com os brothers, peguei lá, tu deve ter os teus violões que ficam lá de Sim, cantinho, sim, sim. faltando uma peça, comecei a montar. Consegui montar 3 violões. O pastor Tom do Mevã de Itapema disse assim, olha, Miss, eu tenho mais um para doação. Aí um brother meu do Rio Grande do Sul que viu nos status e viu nos stories, porque eu sou um cara, como a gente falou antes aqui, sou dos Midianitas, sou um cara que registro tudo, tô sempre fotografando, e aí eles, cara, eu tenho um violão para doar. Eu tô me mudando para Bombinhas, eu tô indo aí ver uma casa, ele é lá do Rio Grande do Sul. Eu tô indo aí e vou deixar para ti o violão já. Benção, já ficou mais um violão. E, cara, e aí, assim, a gente começou com um projeto com as crianças, né? E a gente tá amarrado, né, cara? Porque, na realidade, nós que somos ministrados por eles, né? Sim, A gente verdade. acha que vai ministrar alguma coisa. Tem toda a experiência, tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Mas, cara, cada final de semana, assim, a gente acorda na pilha, assim. Passa a semana pensando o que vai ser o exercício. E aí nós temos 3 turmas, né? Tu viu lá Sim, sim, eu vi. nós temos a turminha que é o Kids 1, que é a galerinha dos 5 aos 8.
sabe? Então eles estão todos fazendo musicalização infantil. Tem acesso a todos os instrumentos, aí tem dias que é teclado, tem dias que é rítmico, então bateria, aí tem dia que é o violão, sabe? Tem dias que é técnica vocal, então aí nessa turminha. O Kids 2 já é a galerinha dos 9 aos 11, 12 ali. Então esses já estão em inicialização à música. Estão aprendendo violão, fazer exercícios. E a galera dos 12 aos 15, 16, que é os teens. Esses é violão mesmo, né? Então, como tu viu lá da outra vez, mas para a galera entender, um sábado um leva o violão, no outro sábado o Sim. outro leva o violão. Tem dois irmãos que são da mesma casa, levam um violão. Aí tem outros dois irmãos adolescentes, também levam um violão. Então a gente consegue, né? Então a gente está envolvido com eles assim, e é amor mesmo, cara. Assim, Deus tem feito coisas maravilhosas assim com a galerinha lá, né? Amém, cara, amém. A gente visitei lá vocês, né? Sim, No encontro de casais que teve lá, minha esposa e eu fui ministrar lá na base de Bombinhas, ao qual o pastor Misa faz parte, né? E, cara, incrível o projeto que eles têm, muito lindo. Não tem como a gente não se emocionar com o trabalho deles, com a dedicação que a gente vê que eles têm tido lá. Então, isso é só Deus mesmo. O reino de Deus em sim, crescimento e sendo a gente alcançando essa geração, né, cara? sim, claro. A nossa ideia, cara, inicial, há, há um tempo atrás, o projeto de Sedacar fazia o acolhimento da galera dependente químico e em situação de morador de rua, né? Só que o entendimento que nós tivemos foi, quem sabe a gente ataca o início para não chegar na ponta. Então a gente tem orado para Deus acabar com o centro de recuperação. Se nós, a igreja, cuidarmos lá do início, da base, não vai chegar ao ponto deles precisarem de uma comunidade Sim, terapêutica. sim. E falo aqui de uma pessoa que fui dependente químico durante muitos anos, né, cara? 14 anos de dependência química. Sou de um lar cristão, de uma família cristã, mas quando chegou ali os 15, 14, 15 anos, eu fiz aquela, ô pai, me dá minha parte da herança que eu tô indo dar uma banda. E nesses 14 anos, lá fora, o cara leva muita burdoada, né? E voltei para o Senhor com 28. Com 28 anos, quando a minha esposa se converteu, e aí a gente tomou uma decisão pelo Senhor. Mas já participei de um ministério chamado Nova Vida durante 8 anos, Hum, que a gente ministrava um culto semanal para a galera dependente química e para os codependentes que eram a família. Então, levamos muita gente para a comunidade terapêutica. Tínhamos algumas alianças com pastores de comunidades terapêuticas lá no Rio Grande do Sul. Um domingo por mês eu tinha uma Marajó hum. 86, enchia ela, botava assim bateria, cubo, guitarra, contrabaixo, pedestal e microfone, uma mesinha de som que eu tinha, socava ali dentro, reunia a galera da igreja, nós fazíamos um racha de dinheiro, comprava carne, e nós ia para uma comunidade terapêutica um domingo por mês. Jogar uma bola com os internos lá, com os irmãos. Nós fazíamos o churrasco para eles, nós, do nosso bolso, a galera fazia um, sabe? E aí, à tarde, nós fazíamos um culto, durante muito tempo. E aí, nessa comunidade terapêutica, eu fazia um projeto pessoal de aula para a galera lá. Que Eu legal. ia reunir a galera da igreja, conseguir doações de violões, e aí surgiu violão de tudo que é lugar, irmãos dando vale violão. Cara, eu apaguei um violão lá sabe? Outros, eu tenho um violão lá em casa atrás que eu arrumo. E aí eu ia todas as quintas-feiras lá fazer, aí fiz assim, tinha uns fazendo violão, outros fazendo baixo e outros fazendo teclado na comunidade, sabe? Formando irmãos lá que também hoje fazem, adoram o Senhor, que são Amém. frutos daquilo lá, entendeu? Então, Glória a Deus. Assim, o que você tem de expectativa agora, né, para o que Deus está fazendo em relação ao projeto de música lá que você está desenvolvendo? E qual a mensagem que você deixaria para o pessoal que está iniciando na música, ou talvez que está iniciando ali em ministrar, né, na parte vocal? sim. Mas a primeira pergunta é sobre a expectativa que você tem sobre o trabalho que você está desenvolvendo ali, né? E a segunda, eu queria que você desse uma dica pra galera, assim. Tá. Primeiro lugar, eu acho que para a galera que está iniciando, né? Um toquezinho para a galera que está iniciando, é o tempo e a atitude que geram
a transformação. O tempo de dedicação. Porque nós somos acostumados, essa geração é acostumada a não terminar nada do que começa, né, cara? E nós temos um inimigo em comum, né? Então, toda vez que eu dou aula particular, né? Então, o aluno, antes de fazer a aula, eu faço uma entrevista com o aluno, na minha casa. E nessa entrevista, para o aluno decidir se vai fazer as aulas. Então, essa entrevista, eu explico tudo o que vai acontecer, sabe? E uma das coisas que eu dou aula para cristãos e não cristãos. Todo aluno não cristão, ele chega na semana, senhor, essa semana peguei, e eu peço para o aluno pegar 10 minutos por dia, tá? O método é 10 minutos. Sim. Senhor, essa semana peguei 30 minutos. Senhor, essa semana peguei 1 hora cada dia, sabe? O não cristão. Beleza. Chega o crente ali na aula, misa, não consegui, eu peguei uma vez só. Tá uma correria, tá uma, sabe? E independe da faixa etária, da faixa de idade, entende? Por quê? Porque nós temos um inimigo em comum. E esse inimigo não quer que a gente faça o que a gente está propondo fazer. Então, o recado para quem está iniciando é entender que é uma luta e é espiritual. Não é só dedo 1, dedo 2, palheta aqui, escalinha ali. Não, não, não. É uma luta, é uma batalha espiritual. Eu deixo claro isso pro aluno lá no início, entendeu? Só que é uma coisa que se tu te determina, tu alcança. É impossível tu obter resultado se tu colher algo que tu não plantou na música. Sim. Existem colheitas, eu colho frutos de coisas, de sementes que eu não plantei. O meu carro, alguém chegou na minha casa com um documento, com a chave e disse assim, o senhor mandou entregar para ti. A moto que eu tenho dentro do meu pátio, que eu uso para dentro, alguém chegou com um documento, olha, tá aqui. Entende? Eu tenho instrumentos que... Tu entende isso? Eu tenho instrumentos lá que vale uma... esse aqui vale uma moto, sabe? Mas alguém viajou 200 quilômetros com um case e chegou assim, Misa, o senhor mandou trazer aqui, ó, que é um investimento no teu ministério. Entende? Então, são frutos de sementes que às vezes eu não semeei. Existe muita coisa que eu semeei, claro, o tempo eu recebo hoje por aquilo que eu fazia de graça, como eu falei antes, uma promessa em 2008, entende? Então, foi algumas sementes sim, mas outras não. Mas na música, não existe isso. Não existe download, eu falo para os alunos. É verdade. Não existe download, Não existe. entendeu? A pessoa que tu mais admirar na música, o músico mais excelente que tu admirar, ele vai fazer os mesmos exercícios que tu vai começar a fazer. Sim. Eu digo para os alunos. Eu tenho alunos que são donos de escola de música hoje. Tenho alunos que são exímios guitarristas, instagramers aí, cara, os caras, sabe? E começaram fazendo 1, 2, 2, 3, 3, 4, entende? Então, não existe o download. Então, mas, ó, é impossível tu colher sem plantar na música, ok? Mas é impossível tu não colher se tu plantar. Sim. Entende? Então, para quem está iniciando, é aquela coisa difícil, é todos os dias. Eu digo para o aluno, olha, não adianta tu hoje fazer 10 minutos e amanhã não fazer e no outro dia fazer 30. Não, não. É a sequência. 10 minutos diários. 10 minutos diários. Ah, mas eu não tenho tempo. Que hora tu acorda? Às 7 da manhã. Que hora tu vai dormir? 11 horas. Então, vai dormir às 11h05 e acorda às 6h55. Tu ganhou os 10 minutos no teu dia. Mas, se nós formos ver e olhar esse aparelhinho aqui, cara, a gente desperdiça muito tempo com coisa que não precisa. Então, a gente não tem problema de tempo, a gente tem problema de administração do tempo. Né? Então, Sim. A galera que está iniciando, é isso, tem que todos os dias, e é devagar, mas nós temos um inimigo que vai sempre dissuadir. Toda vez que tu ouvir algo que não tem a ver com o reino e a coisa boa do reino, não vem do Senhor. Sim. O diabo, o teu inimigo, ele nunca vai dizer assim, não precisa fazer, vai pegando na manha, sabe? E aí a gente entra numa parte mais bíblica da excelência, da busca, sabe? Então, é um leque muito grande, né, cara? Eu falo para os meus alunos, Deus aceita o louvor do maior desafinado. Deus aceita, cara. Mas quando eu, Misael, vou pegar o violão, a gente vai pro altar, o senhor pega o controle remoto e bota no mute.
Ele não quer o meu acorde, o meu melhor acorde. Sim, verdade. Se eu fizer Mi menor, Dó e Ré, natural, tá, uma sequenciazinha ali, beleza, mas eu posso barrar um Mi com sétima, um Dó com sétima e nona, um Ré com sexta. Ah, fica lindo? Ah, fica. Mas na hora de ouvir, ele bota no mute. Porque ele não procura o acorde. Ele procura quem adora ele em espírito e em Espírito é verdade. verdade. E o que, que é o espírito? É o secreto, cara. É aquilo que tu tá fazendo lá na tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos, ou tu tá num ambiente só tu. Esse é o espírito. É aquilo que só é tu e ele. E a verdade, o que, que é? É o teu coração, porque aí não adianta tu tá falando algo que tu não tá vivendo Sim. aqui, entende? Quantas vezes David Keelan, há muitos anos, falava isso, cara. E eu lembro disso, assim, ele dizendo que o povo cristão mente muito enquanto adora. Por quê? Porque às vezes nós proferimos palavras que a gente não tá nem... Tipo assim, é só o que tu tá lendo ali, entende? Mas não, tem horas que tu diz, não, Deus, que essa canção seja verdade no meu coração. E aí sim, ele diz, opa, tá em espírito e em verdade. Aí, cara, o incenso queima, sobe, aí a fumaça toma conta, e aí quando a fumaça toma conta, o que, que ele faz? Vem. Yes. E aí o que tá na cadeira de roda vai levantar, aquele que é surdo sai gritando porque tá ouvindo. E eu creio, cara, e eu oro por essas coisas assim, sabe? Também oro por Por isso. esse tempo, sabe? Que e tá chegando o tempo que o Senhor tá derramando, cara. Tá derramando sobre todos, sabe? E a gente começar a ouvir o que está acontecendo e ficar prestando atenção no que está acontecendo no mundo, sabe? As pessoas estão se voltando por quê? Porque, cara, o mundo tá, como o pastor falou hoje, não dá para tu te apavorar com o que está acontecendo, Sim. porque o mundo tá morto, né, cara? Lá fora tá morto no maligno. Então, é seguir em frente, cara. Entende? Buscar a excelência do acorde. Se for a tua verdade 3 acordes, amém, sabe? Mas se tu não fizer por mediocridade, o que que é a mediocridade? Tu poder fazer algo melhor e dizer, não, assim tá bom, sabe? Então, comparando o meu aluno não cristão com o aluno cristão, para ele não tem luta. Ele, tipo, ele chega ali, tira a música, chega ali com os exercícios, tudo, basta semana eu consegui tudo, mas o outro, mas eu tive, não, sabe? E aí não, aí é como é impossível tu plantar, tu colher sem a Sim, plantação, né, cara? verdade. Então, mas é isso. E Amém. a outra pergunta tu falou era? Para te deixar uma mensagem, né? Um incentivo, né? Uma Sim. direção para a galera aí que O, realmente, o, dessa o, geração que já ministra, que já tá aí, né? Na sim. estrada aí. Continuem, tá? Isso aqui é só um ensaio. Vai chegar um tempo que nós vamos ficar assim, ó. Santo, 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 santo. E cara, é o que eu mais espero, brother. É a coisa que mais move o meu coração, assim, sabe? Ah, quando a gente está reunido, assim, ó, num evento como esse, os corações estão com expectativa. E a expectativa gera o quê? O Senhor vai responder expectativas, sabe? Então, galera que está iniciando, busca a simplicidade. A simplicidade. O Senhor, Ele quer o Espírito e a verdade. Se o teu espírito e a tua verdade for com um acorde de mi menor com sétima e um dó com sétima e nona, vai ser lindo. Sim, Mas se for um mi menor natural e um dó, também vai ser lindo. também. Entende? Então, assim, busquem a excelência. Busquem ajuda profissional, eu aconselho a galera, porque a galera gosta muito de usar o YouTube. O YouTube, ele trai muita gente. Para um cara que já toca, ver uma masterclass no YouTube é uma coisa. Sim. Mas para vocês que vão iniciar, talvez, galera, o YouTube é fria. O Cifra Clube é fria, tá? Verdade. Procura um professor, procura alguém que vai poder, porque esses dois instrumentos, eles não vão dizer, olha, tu tá pegando a palheta um pouquinho de errado aí. Olha, o teu dedo ali, sabe? Ó, tu vai cantar, a respiração é assim. Olha, tu pode projetar uma nota aqui, mas tu pode projetar uma nota aqui. Mas o movimento que tu vai fazer é um movimento assim, assim, com o teu corpo, entende? Então, aí a gente usa na técnica vocal Sim, a fonoaudiologia. Então, o estudo do corpo, a parte da ciência do corpo,
para projetar. E aí, quando tu vê o aluno, cara, desenvolvendo, cara, isso é maravilhoso. Não tem preço, Porque né? eu vejo nisso, Marcelo, a multiplicação de talentos, cara. Sabe? Eu digo para os meus alunos, cara, eu quero chegar lá no céu, assim, ó, e a hora que ele disser assim, ó, nesse sentido, o que que tu fez com o talento que eu te dei? Diz, bah, senhor, ali, ó, tá ali o fulano ali, ó. Ele aprendeu, ele ministra adoração, ele vai para os lugares, Deus está levando ele através da adoração por causa dos acordes. Então, é um talento multiplicado. Glória a Deus. Sabe, eu falo para os alunos, toca violão, glória a Deus, está tocando, dominou, parte para o teclado. Dominou o teclado, parte para a bateria, multiplica o teu talento, sabe? Então, é isso, galera. Plantem para poderem colher. Amém. É isso. Então é isso, né? Hoje a participação aqui com o nosso pastor e amigo, né? Tamo Misa, junto. tamo junto. Que Deus possa abençoar você. Espero que você Amém. tenha bastante proveito daquilo que foi ministrado hoje aqui pelo nosso amigo, né? Aqui na mesa, a gente fala que a mesa é o Senhor Isso. que nos dá essas oportunidades, né? Glória a De estar na Deus. mesa, compartilhando o nosso Amém. coração e revelando realmente aquilo que Deus quer para esse tempo. Eu Sim. sempre digo isso. Glória a Amém? Deus. Nós estamos na nossa conferência, né? Na nossa 10ª conferência aqui do Projeto Fome de Amor. Tá uma E, benção. tá uma bênção. O pastor Misa ministrou hoje aqui, né? Com a sua família, os seus 2 filhos, que um é baixista, outro é batera, e a esposa que também canta. Então, eles estavam ministrando hoje aqui, foi uma bênção, Deus derramou da sua glória, né? Tem sido momentos ótimos, maravilhosos, né? Nesses dias eu acredito que o Senhor quer mais de nós. Amém. Glória a Amém? Deus. É isso aí. Falou. Deus abençoe todo mundo. Tchau, Tchau, galera. tchau.